O tema a ser tratado hoje são os pergaminhos de Nag Hammadi ou Nag Hammadi e os manuscritos do Mar Morto. É um tema muito interessante, muito complexo, porque através da descoberta desses pergaminhos, em anos muito próximos, 1945 e 1947, se percebeu que eles influem, ou eles explicam, ou eles tentam trazer explicações de coisas que aconteceram desde há 2.500 anos atrás, como, por exemplo, a construção do primeiro templo do rei Salomão, e vão até algumas indagações sobre os atuais conflitos que afligem o Oriente Médio, passando aí pelos essênios, por Jesus e por muitas outras coisas. Então, antes de entrar no tema propriamente dito, dos pergaminhos do Mar Morto e de Nag Hammadi, eu gostaria de fazer algumas considerações preliminares. Vamos começar pela minha família e pelo meu nascimento. Eu nasci no seio de uma família católica, fui batizado, recebi a primeira comunhão, fiz o crisma, me casei na igreja católica. E desde pequeno, eu acho que todos nós, ou quase todos nós que nascemos no seio da igreja católica, aprendemos que Jesus passou aqui na terra, deu seus ensinamentos, que 4 homens da época anotaram que ele havia falado, Jesus não deixou nada escrito, e assim surgiram os 4 evangelistas, João, Mateus, Marcos e Lucas. E a gente lia aquilo lá, os padres normalmente falam que aquilo lá deve ser verdade, porque os 4 dizem quase que exatamente a mesma coisa, e assim a gente vai acreditando em tudo que se diz. Jesus era filho único de Deus, que ele veio nos salvar de um pecado original que tinha sido cometido por Adão. A igreja fala em que você obtém a salvação se arrependendo de seus pecados, e que basta o arrependimento. Então a pessoa barbariza a vida toda, depois quando está na hora da morte, ela se arrepende e vai para o céu. E houve até uma imperatriz, acho que era esposa de Constantino, se não me engano, que ela agiu assim. A sua origem é muito duvidosa, ela foi uma cortesã. Cortesã é um termo antigo para uma palavra que tem hoje outro nome, Então ela, e realmente, quando ela subiu na vida e chegou a se casar com Constantino, isso lá pelo ano 300 da era cristã, o que ela fez? Ela mandou matar todas as outras cortesãs do seu local de origem, para que não ficasse manchas sobre o seu passado. E ela foi um dos motivos que convenceram Constantino a adotar o cristianismo como religião oficial. Por quê? Porque era muito mais simples ela adotar como religião oficial, portanto, a verdadeira, uma religião em que se podia arrepender do que se tinha feito, do que aceitar a gnose, por exemplo, que pregava a lei do karma. De acordo com a lei do karma,
o arrependimento, ele serve apenas para você interromper aquela má semeadura, sabendo que você vai ter que pagar por tudo aquilo. Mas eu me arrependo do que eu fiz, eu vou modificar a minha atitude, daqui para frente eu não farei mais. E o meu karma será mais leve. Então vejam bem, o arrependimento cristão, ele cura todas as feridas. A lei do karma cura metade delas. Mas isso eu não sabia quando eu era pequeno, né? Eu achava que aquele que se arrepende na hora da morte vai direto para o céu sem passar sequer pela alfândega. E no cristianismo, então, também a gente aprendeu que Jesus morreu na cruz, depois ressuscitou. Bom, aí mais tarde a gente vai vendo que existem algumas incongruências em toda essa questão, né? É um longo processo de amadurecimento e hoje eu posso dizer que eu acredito que Jesus existiu mesmo como homem aqui na Terra, né? E uma das provas da existência de Jesus talvez esteja ligado a esse material dessa palestra. Na época, Jesus pertenceu a uma pequena seita que não chamou muito a atenção. Então vocês imaginam, enquanto ele estava vivo e pregando lá o Sermão da Montanha, que poderia ter 600, 700 pessoas no máximo, senão não seria possível pregar. Naquela época não havia microfones nem alto-falantes. Então aquelas mensagens passaram para um pequeno grupo. E a atenção dos historiadores da época, como Joséfos, por exemplo, e alguns outros, não se focou em Jesus, né? Então, testemunho ocular, ou que deixou uma redação, um escrito sobre a vida de Jesus, são mesmo só os evangelhos. Mas a gente vai descobrindo depois que esses evangelhos não eram apenas 4, não. E isso tem uma longa história, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas também está escrito, até nesses 4 evangelhos, que Jesus e a Sagrada Família fugiram para o Egito. Então, e não explicam quanto tempo ele esteve lá no Egito. E aí cada um imagina alguma coisa, mas um fato é certo, ele esteve lá no Egito e deve ter aprendido muita coisa lá. Também se supõe que Jesus esteve entre os essênios. Por quê? Porque a filosofia dele é muito próxima da filosofia dos essênios. Dessa filosofia dos essênios, que foi melhor entendida a partir desses pergaminhos descobertos, principalmente em Qumran, no Mar Morto. Bom, o que se sabe também é que aos 30 anos ele começou a pregar. Não pregava antes dos 30 anos. 30 anos... Os 4 evangelhos mostram que ele encontrou com João Batista e foi batizado. Batizado é um termo outro para iniciado. Então, provavelmente, com João Batista, ele foi iniciado em alguns mistérios através de um ritual também. E a partir de então, ele recebeu uma iluminação, né, do Cristo, e passou a pregar por 3 anos. Depois desses 3 anos, ele ou foi crucificado, ou escapou da cruz, como muitos acreditam, ou foi para a Índia. São mistérios. Mistérios não tão importantes assim. Porque
a parte mais importante da vinda de Jesus foi a sua mensagem, a sua pregação, né? Essa que ficou nos 4 evangelhos e nos outros. Então, por aí, dá para se inferir que nós estamos discutindo hoje conhecimentos secundários. Conhecimento primário, ele está na religião católica, está em todas aquelas religiões que adotam Jesus ou o Cristo. Mas, como o conhecimento primário não se discute, se aceita, nós vamos discutir o conhecimento secundário da vida desse grande mestre, né? Na verdade, Jesus de Nazaré, alguns dizem, né? Ele era Jesus ou Nazareno, né? Porque nunca existiu a cidade de Nazaré. E Jesus, de acordo com os próprios evangelhos, nasceu em Belém. Então, ele pertenceu a uma divisão do judaísmo dos nazarenos, né? Interessante que quando a gente fala que Jesus era judeu, sem dúvida, ele nasceu entre os judeus, né? E os judeus não eram um povo uniforme, que tinha uma crença só, uma filosofia só, um só ritual. Eles tinham vários. Era um povo que estava dividido em um número enorme de seitas. E entre elas havia também a seita dos essênios, que eram os judeus, né? Isso fica claro até em Atos 24:5, Atos dos Apóstolos, ou até mesmo em algumas passagens contadas por historiadores. Joséfos é o mais conhecido, né? Que quando ele fala que, por exemplo, os essênios não cortavam os cabelos por imposição de um ritual que lhes era feito no nascimento. Eles eram dedicados a Deus, então eles não poderiam ter o cabelo cortado. Assim aconteceu também com Sansão. Todo mundo se lembra da história, que a força dele, Emmanuel, eu em Deus, né? Então, vejam bem, isso era um costume entre os essênios, era um ritual e uma tradição. E Jesus tinha os cabelos longos, então ele provavelmente pertenceu também ou viveu ou conviveu durante muitos anos lá entre os essênios. Mas tudo nessa história de Jesus a gente sabe através de letras, né? Manuscritos, escritos, historiadores deixaram textos, através de palavras nós conhecemos. E as palavras no Oriente são muito confusas, e eram mais confusas ainda naquela época. Hoje é que está se descobrindo algumas coisas que elucidam um pouquinho o sentido das palavras. Por exemplo, diz que Jesus foi circuncidado, fez a circuncisão, pronto. Alguns textos e alguns evangelhos dizem que foi aos 8 dias. Outros dizem que foi aos 8 anos. Então, por que essa confusão? Porque, de acordo com o grego, que também era uma língua de uso na época, né? 8 dias se fala emerai octo. E quando se fala octo emerai, se inverte, dá 8 anos. Então Jesus foi circuncidado aos 8 dias ou aos 8 anos? Depende do texto, né? Depende da interpretação desse texto. Também nós temos o conceito de Messias, que Jesus foi considerado o Messias, o esperado, né? Aquele que foi aguardado, né? O Messias é uma palavra não hebraica, grega, e vem de messes, que quer dizer semente. E qual a nossa relação com a semente? A gente espera que ela seja alguma coisa.
Ela ainda não é alguma coisa. Então o esperado, o enviado, a linguagem era muito pobre à época. Então as palavras tinham significados múltiplos e por isso que tantas interpretações e algumas bastante complicadas. Um pouco mais tarde, mas antes do nascimento de Jesus ainda, porque já se fala em Messias no Velho Testamento, né? Quer dizer, aquele que virá a semente, né? Esse termo também é bom lembrar que ele foi usado para o povo se referir ao Messias, quando, por exemplo, havia um rei e um príncipe. O príncipe era o Messias, é aquele que virá, que vai governar. E sempre as esperanças do povo se depositam, não no rei que está governando, mas no Messias, que é uma promessa de alguma coisa melhor. Porque o rei todo mundo já sabe o que ele está fazendo. O Messias é a esperança, né? Daí o gospel também, a esperança. Então tem toda uma relação, né? Bom, mas Jesus passou pela terra, né? Depois os seus apóstolos ou discípulos começaram a fundar igrejas, né? Roma dominava. E no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 37 anos depois que Jesus se foi, né? Houve uma grande revolta dos judeus, que foi esmagada brutalmente por Roma. E a partir daí acabou Israel. Houve a diáspora, né? Todos eles fugiram, se dispersaram, como Jesus tinha previsto. No templo não sobrou pedra sobre pedra. Foi tudo destruído. Se 35 anos depois de Jesus ter passado por Israel, houve uma grande revolta dos judeus, se vê que não é coisa nova os judeus estarem revoltados contra os romanos. E também não é muito difícil entender que o povo judeu esperava realmente dele que fosse um revolucionário, né? E não alguém que viesse só falar de paz. Bom, a partir daí, dessa destruição do templo, né? A perseguição dos romanos passou a ser contra, não mais os judeus, porque eles se dispersaram, contra aqueles gregos, romanos ou até judeus que aderiram à mensagem de Jesus. E por que houve essa perseguição? Durante 3 séculos, durante os 3 primeiros séculos da era cristã, conviveram cristãos gnósticos, né, de diversas escolas, né, que os gnósticos também não eram uma coisa única. Quando se fala em gnose, ela era muito complicada. Eram seitas, grupos, cada um com as suas particularidades. Mas os gnósticos não foram incomodados. O Império Romano passou a se incomodar com os cristãos. E isso é interessante entender por que a perseguição foi contra os cristãos. Porque os cristãos, eles pregavam que a morte não tinha importância para eles. Isso ia contra os romanos, que eram materialistas e davam um tremendo valor à vida. Não pode se pegar uns soldados que acham que a morte não tem importância, não é? Ou um cidadão. Em segundo lugar, os cristãos valorizavam o martírio, porque Jesus foi martirizado na cruz. Então o martírio era alguma coisa que todo homem devia aceitar. Não deveria o medo do martírio interferir nas ações da vida. Ser martirizado era um meio de chegar mais rapidamente ao céu. Já os gnósticos
Não. Os gnósticos entendiam que o corpo físico de Jesus não era material. E não sendo material o corpo físico dele, na cruz ele não sofreu nada, ele não foi martirizado. Então os gnósticos não davam valor ao martírio. Então, se eles não davam valor ao martírio, eles não incomodavam os romanos. Quem incomodava eram os cristãos, que queriam até às vezes ser martirizados para ir para o paraíso, né? Isso fica claro até nas palavras de alguns, como Paulo, por exemplo, né, que foi o verdadeiro mentor do cristianismo na sua face, no seu modelo atual, né? E de Inácio, que foi bispo de Antioquia, ele dizia assim: deixem que me sobreponha a cruz, o fogo, as feras, para que eu possa alcançar-te. Então ele queria mesmo, né? Ele buscava, né? E é por isso que os gnósticos foram tolerados. E nessa tolerância dos gnósticos, que também aceitavam Jesus, mas não aceitavam que ele tinha um corpo material e foi martirizado. Então, eles também escreveram textos sobre Jesus. E esses textos foram aumentando. Então não havia os 4 evangelhos, havia 60, 50, 70, ao final de 200 a 300 anos, né? E aí foram escolhidos. A igreja acabou lá pelo ano 300, né? Sob a influência de Constantino, quando ele viu que cresceu muito o número de cristãos, ele disse: é bom agora eu mudar de religião, né? Ainda teve a história da esposa dele, né? Que influenciou mais ainda, né? E aí ele mudou e passou a perseguir os gnósticos, que acabaram também se dissolvendo, e os cristãos que pregavam amor, perdão e tudo mais, também passaram a perseguir os gnósticos. Isso foi vindo até chegar na Santa Inquisição e nas coisas que todos nós conhecemos. Bom, os textos gnósticos, eles foram, não são recentes. Então eu gostaria que isso ficasse bem claro, né? Que muitos imaginam que agora que se descobriu esses pergaminhos e tudo mais, esses pergaminhos todos, principalmente os do Egito, os de Nag Hammadi, eles apenas vieram confirmar o que se especulava. Porque sempre, durante toda a Idade Média, a Renascença, até chegar no modernismo, né, sempre se comentou que existiam esses textos, sempre circularam em meios restritos. São aqueles textos que falam de Maria Madalena, de Jesus e todas aquelas coisas, né? Esses textos sempre existiram, mas nunca se conseguiu demonstrar que eles eram realmente textos muito antigos, da época de Jesus. O que os pergaminhos, o que as descobertas de Nag Hammadi vieram provar, é que eram coisas daquele tempo. Eu não sei se está ficando muito confuso, mas o assunto é confuso mesmo, né? Nós vamos tentar destrinchar um pouquinho mais isso daí. Os gnósticos. Então vamos ver quais eram as diferenças entre os gnósticos e os católicos, ou entre os cristãos, né? Os gnósticos, eles achavam que eles tinham aquele princípio do autoconhecimento, que vem já dos pitagóricos: o homem conhece a ti mesmo. Então eles buscavam o autoconhecimento. Eles foram herdeiros de uma escola
neoplatônica, e até antes de uma escola pitagórica, foram ligados aos neoplatônicos de Alexandria, praticavam a teurgia, né? Ou seja, uma busca, uma comunicação direta com a divindade, a divindade sendo entendida como alguma coisa ou externa ou interna, o Deus que mora em nosso coração. E então eles consideravam que o reino de Deus, quando Jesus fala isso, o reino de Deus está dentro de cada um, né? Não é fora. E a salvação também, né? Ela depende mais de se voltar para dentro, né? De se questionar, né? De se arrepender verdadeiramente, né? Do que uma salvação exterior. E eles também asseguravam, os gnósticos, que para a salvação não há necessidade de um mestre. Já os cristãos achavam que, devido àquelas palavras de Jesus mal interpretadas, ninguém vem ao Pai senão através de mim, senão por mim, né? Eles achavam que tinha que ter um mestre, no caso o mestre Jesus, para se chegar a Deus. Veja bem, os cristãos até o ano 300 ou um pouco mais falavam em mestre Jesus. Jesus passou a ser o Filho de Deus bem mais tarde, né? Mas a diferença era esta: uns achavam que precisaria ter um mestre, outros não. E quando Jesus falava, ninguém chega ao Pai senão através de mim, né? Ele também estava se referindo ao Deus interno que existe em cada um de nós. Enfim, tem muitas interpretações aí, né? Os gnósticos também eram contrários à hierarquia. Então, tanto que eles faziam rodízios de sacerdotes. Então, numa comunidade gnóstica, qualquer um podia ser o sacerdote do dia. E também eles aceitavam as mulheres como sacerdotisas, coisa que o cristianismo nunca aceitou. E chegavam mesmo a se referir a Deus como a mãe divina também, e não só o pai divino. Você vê que eles estavam com a mente muito mais aberta do que os próprios primeiros cristãos. Falavam também que o importante era a nossa experiência pessoal de união com Deus. Experiência íntima de cada um. Por aí vocês veem que a gnose ela tem muita semelhança com os ensinamentos teosóficos, né? Com os neoplatônicos e com os pitagóricos. Naquela época, quando Irineu começou a perseguir aqueles que não seguiam o cristianismo, né? Então ele inventou até uns novos termos, né? O inimigo passou a ser chamado, o inimigo era a seita contrária, né? Os gnósticos, hereges e apóstatas. Interessante também que heresia, a palavra heresia significa escolha. Então os hereges eram aqueles que queriam ter o direito de escolher e não acreditar sob o mando. Então, hereges, depois virou palavrão, e até hoje ainda é mais palavrão ainda, né? E no começo era apenas aquele que podia escolher. E apóstata, também que a igreja ainda usa esse termo, né? É aquele que se separa porque não aceita. Então, a apóstase é separar, né? A origem dessa palavra é separar. Então é aquele que não se separa. E apóstase, então qualquer pessoa que vai numa determinada seita diz, não concordo, eu vou me separar sozinho ou levando alguns que ele consegue convencer. Isso é apostasia, virar no palavrão. E a própria palavra pecado, em grego, ela vem de armatolos. Isso é, outro dia até nós
comentamos sobre isso, né? O que é? Era uma palavra usada militarmente, ou então em esportes, no arco e flecha. Quando o sujeito errava o alvo, ele perdia o alvo, ele cometia um erro, que era chamado armóticos. Ele não ia de acordo com o alvo, né? E isso virou depois não ortodoxo, né? E acabou depois tendo conotações piores. A prostituição, por exemplo, o pecado. Maria Madalena foi uma pecadora. E por aí a gente entende, nesses textos, nesses pergaminhos, né? Essas coisas todas. Foi o estudo recente, à luz desses material, que se chegou à conclusão que pecado então tinha outra conotação. Maria Madalena, ela não aceitava tudo o que Jesus dizia. Ela também tinha algumas convicções próprias. Então ela era uma pecadora. Ela não ia naquele alvo, exatamente, né? E aí fica mais fácil entender muito dessas coisas, né? Bom, Constantino, em 335, declara a religião cristã, ou católica, né? Oficial. Aí no concílio de Nicéia, ele estabelece o cânon, ou os cânones, né? Quer dizer, o padrão, o gabarito. Quer dizer, são esses 4 evangelhos, os outros não servem. Isso foi uma escolha, né? E a partir dessa escolha, ele, com o poder do rei e da igreja, passou a ser um poder só praticamente, estabeleceu. Quem não concorda com isso vai ser queimado, morto, apedrejado, perseguido. Então todo mundo que tinha outros manuscritos, que não aqueles 4 cópias, né, passou a esconder isso daí. E essa é a origem, provavelmente, não dos pergaminhos do Mar Morto, dos de Nag Hammadi. Escondiam em cavernas, que precisava se livrar o pessoal daquele material. Porque quem era pego era castigado. Então, os do Mar Morto, não, nós vamos ver essa diferença. Mas os de Nag Hammadi, no Egito, que foram descobertos, era isso. Era o pessoal ligado à gnose, por exemplo, que com a aproximação dos romanos, ou de representantes da igreja, o que faziam? Escondiam aquilo lá, jogavam em cavernas, procuravam se livrar desse material comprometedor. E esse material permaneceu até 1945, 47, quando começou a ser descoberto. A curiosa coincidência é que foram em 2 anos apenas de diferença descobertos os de Nag Hammadi e os do Mar Morto, né? Bom, entre esse material que foi descoberto em 1945 e 47, muita coisa, como eu disse, existia já anteriormente. Por exemplo, a Pistis Sophia. A Pistis Sophia é um conjunto de pergaminhos, agora pergaminhos, né? Mas que circulou sempre. Na Idade Média circulava entre poucos iniciados aí, esse livro, né? Sofia quer dizer sabedoria e pistis quer dizer fé. Então ou a sabedoria da fé ou a fé da sabedoria, alguma coisa assim, né? O primeiro texto, em pergaminho mesmo, original, foi descoberto em 1785. E ele foi descoberto em Tebas,
no Egito também, né? Na grande necrópole. Ele é atribuído a Valentim, Basílides e outros da escola gnóstica de Alexandria. Se atribui, não se tem certeza. E ele acabou indo parar com um tal de Dr. Anthony Askill, né? Parece que é um inglês. Foi comprado e adquirido pelo Museu Britânico em 1785, o pergaminho, e a partir daí se divulgou. E se divulgando se confirmou aquilo que se sussurrava, que existia um livro chamado Pistis Sophia. Aí apareceu, isso em 1785. Não faz parte nem de Nag Hammadi, nem do Mar Morto. Mas o que é esse Pistis Sophia? É muito interessante porque é um diálogo entre Jesus, Maria, Maria Madalena, Marta, Salomé, irmã de Jesus Cristo, né? E os apóstolos. E se pode inferir muita coisa desse diálogo que constitui o Pistis Sophia. O curioso é que o diálogo ocorre em 44 depois de Cristo, depois que Jesus tinha morrido. Então é ele voltando e fazendo esse diálogo, ou hipoteticamente, ou no imaginário de Basílides, de Valentim, daqueles que escreveram esse diálogo, mas é depois da morte, né? E o mais curioso ainda é que esse diálogo acontece em 44, que é o ano que Maria Madalena vai para o exílio, para o sul da França, junto com alguns outros apóstolos. E esse diálogo trata principalmente, ele ocorre no Monte das Oliveiras. Interessante isso daí também, né? Que é um monte que já tem a sua história, né, na vida de Jesus, era onde ele ia refletir, lá onde ele ia orar, né? São perguntas e respostas. Maria Madalena, nesses diálogos, é citada 150 vezes no Pistis Sophia, e o Pedro 14 vezes. Então, por aí vocês começam a ver a importância dela, né? E é nesse livro que Jesus diz a Maria Madalena: teu coração está mais dirigido para o reino dos céus que o de todos os seus irmãos aqui, né? E Pedro reclama sempre de Maria Madalena no Pistis Sophia. Então, isso aqui, esses comentários são apenas uma introdução ao que vem a ser o tema da palestra de hoje, né? Em 1945, em Nag Hammadi, perto de Luxor, onde tem aqueles templos gigantescos de Karnak lá e tudo mais, uns camponeses acham uma ânfora lá perto, no Egito. Deixa eu ver se... Eu não sei se dá para ver, porque o mapa aqui é muito grande. Depois eu tenho um mapa menor que especifica menor. Aqui está Israel e aqui o Mar Morto, não é? E aqui está o Egito. Então aqui é Nag Hammadi. Você vê, são lugares muito distantes, né? E foi nessa região que foi achado, então, esses pergaminhos. Os gnósticos viviam em Alexandria, né? Os gnósticos. Por isso que... E lá os essênios. Então isso vai ficar mais claro daqui a pouco, né? Mas eram camponeses que acharam aquelas ânforas tal, né? E foram ver o que tinha dentro. Tinha um monte de... Acender? Por favor. Obrigado. E esses camponeses, quando acharam aquele monte de couro, né? Disseram, para que vai servir isso daí, né? Serve para nada? Serve para fazer fogueira, né? Couro velho, né?
E queimaram um monte. Imagine os tesouros que se perdeu, né? Depois eles acharam que podia servir para alguém fazer sola de sapato e acabaram indo na cidade lá, tentando vender para alguém. E aí alguém comprou e disse, não, pode ser que deve ser coisa antiga, talvez alguém se interesse. E foi indo assim até chegar nos verdadeiros arqueólogos, pesquisadores, que depois deram um valor inestimável para isso, né? Mas foi assim. E infelizmente chegaram até nós 52 textos. Deveria ter muito mais. Quantos haviam? Não se sabe. Depende da quantidade que foi queimada lá nas fogueiras. E aí, quando se começou a traduzir isso daí, em 1970, vocês veem, há 37 anos atrás, é que chegou ao mundo acadêmico isso daí, diz, peraí, vamos traduzir isso daqui, é importante, né? Vamos fazer a datação do carbono. Fizeram. Não, é coisa que tem 2000 anos atrás de existência, de idade, né? Então aí começou assim, o mundo acadêmico começou a se interessar, as universidades começaram a se interessar, traduzir, dificuldades imensas na tradução desse material, né? Mas o resultado obtido foi fantástico. Então hoje se sabe que isso daí provavelmente era uma biblioteca da cidade ou de Nagamadi, né, que por algum desses motivos de perseguições acabou sendo escondido lá enterrado lá no deserto. E ali nós temos o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe. Então, o segundo tratado do Grande Sete. Se tem o segundo, significa que se perdeu todo o primeiro grande tratado, né? E o Evangelho de Maria Madalena também, entre outros, né? Além desses, nós temos o Evangelho da Verdade, o Evangelho dos Egípcios. Então, tudo isso o que foi resgatado. Se perdeu, né? E cada um deles com algumas particularidades muito interessantes. Por exemplo, nesse Evangelho de Tomé, o que se descobriu? Que a descrição sobre a vida, todos os evangelhos são sobre a vida ou a obra de Jesus, né? Então, mostram Jesus revolucionário. Uma tese que foi defendida já há muitos séculos aí, né? Que Judas era um agente, que ele não se conformava, que Jesus não ia ser o revolucionário, alguns dizem que foi. O Evangelho de Tomé mostra a face revolucionária de Jesus. É muito interessante. Temos o Evangelho de Filipe, que esse trata muito claramente da briga de Pedro, que veio a ser o primeiro Papa, né? E Madalena. E é nesse Evangelho de Filipe que fala do famoso beijo na boca. Quando perguntaram para Jesus, né, os apóstolos se reuniram e perguntaram, mas por que você ama Maria Madalena mais do que a nós? Ele disse, é porque Maria Madalena é aquela a quem eu beijo na boca. O meu amor por ela é diferente do amor que eu tenho por vocês, para os apóstolos homens, né? Embora alguns entendam que beijo na boca possa significar também transmissão de sabedoria. Como a gente está falando, a linguagem daquela época e a escrita eram muito complicadas. Então tudo é muito nebuloso, muito inseguro. Bom, o segundo tratado do Grande Sete é interessante, porque ele trata da substituição de Jesus Cristo por Simão Cirineu. Então, aí já entra em coisas muito complicadinhas.
E temos o Evangelho de Maria Madalena, da própria, né? Que o que há de interessante nele, o que há de mais interessante, é que lá ela não admite o pecado. Ela diz que não há pecado. Talvez por depois ser considerada pecadora, né? Então ela diz que nem o original, que já era uma crença que vinha se formando, né? Pecado original já é, no Velho Testamento já é citado. Então ela vai contra. Por isso que ela não era ortodoxa, por isso que ela era pecadora. Ela não aceitava. Ela dizia, não há o pecado e muito menos o pecado original. Que não tem sentido também, pelo menos para mim. Não sei, alguém pode ter. Mas pecado original, quer dizer, o Adão comeu uma maçã lá e eu sou pecador por causa disso. Né? Se fosse meu pai ainda, vai, tá bom, mas... Se for no sentido militar do termo. Como é que é? Se for no sentido militar do termo. Como Ele assim? estava no paraíso, aí ele fez alguma coisa que errou o objetivo e saiu fora do paraíso. Ah, é. Tá certo, no sentido atlético, esportivo, militar, né? Eu vou fazer até uma interrupção, né? Eu estou lendo um livro escrito por um brasileiro, um juiz de direito, fantástico. Se chama O Direito e o Mito. Então ele analisa a Gênesis a partir do direito, né? Fica muito interessante as palavras de Deus, né? Quando Deus falou, no centro do jardim existe a árvore do bem e do mal e dela não comerás, ele criou o direito, né? A primeira norma, não comerás, porque se comeres, morrerás. A sanção. Toda lei, toda norma tem que ter a respectiva sanção. Então ele já criou a norma e a violação da norma. E aí ele conclui que se ele já preveu a violação da norma, é porque ele sabia que a norma ia ser violada. E se ele sabia que a norma ia ser violada, e ele é onipotente, e quis criá-la assim mesmo, é porque estava nos planos divinos a questão da violação da norma. Então nós temos que entender a expulsão do paraíso como a expulsão do reino da felicidade animal. Foi quando o homem ganhou o mental e foi expulso do paraíso, né, da felicidade animal, que não tem o dia de amanhã, não tem a preocupação com nada disso daí. Mas isso daí eu estou divagando. Pois não. Uma coisa de terrível que o Adão da Barça falou, que o Adão não seria um Adão, como a gente aprende, né? Mas é o Adão Cadmon, né? Adão Cadmon, né? Que é o arquétipo. Da humanidade, né? Tem a ver com a queda dos anjos, acho que é mais complicado, né? Aí é bastante complicado, né? Porque é a descida da matéria, né? Entra por coisas assim, né? E é o arquétipo, né? Então isso é muito complicado, né? Mas é verdade, tem Madame Blavatsky fala sobre isso também, né? E quem fala muito sobre isso também é a Kabbalah, né? Sobre o arquétipo, né? O Adão Cadmon também, né? Bom, mas é através desses evangelhos apócrifos, todos então, que a gente ficou sabendo coisa que, embora a Igreja Católica, veja só que interessante, ela não aceita de jeito nenhum esses evangelhos. Mas tem muita coisa que não está nos 4 e estão nesses, e que a Igreja aceita. Por exemplo, os nomes dos 2 ladrões, que foi Gestas e Dimas. Vocês procurem nos 4 evangelhos, não tem. Está nos apócrifos. Ali está o nome desses ladrões. E a igreja aceita, né? Está no evangelho de Nicodemos, que é o evangelho apócrifo. A questão de quando Jesus nasceu, tinha um boi
e um asno ali junto do local do nascimento, a manjedoura, né? Isso a tradição cristã, né, põe até no presépio e tudo mais. Isso daí também é os evangelhos apócrifos. Na Bíblia, nos canônicos, não está, né? O nome e o número dos reis magos. Porque não fala em 3, fala vieram uns reis magos nos canônicos. E nos apócrifos só tiveram 3 e dá os nomes, lá Baltazar, eu não me lembro dos outros. Belchior e Gaspar. Então isso pertence a esses evangelhos apócrifos. O lírio como símbolo de São José. Até hoje, né, dia 19 de março, se não me engano, né, a festa de São José, os lírios, tudo mais. E isso daí também, apócrifos, né? As palmas para cultuar Maria no mês de maio. Então, isso sempre existiu. E a descoberta, em 1945, desses evangelhos apócrifos veio confirmar. Está vendo como a igreja bebeu os apócrifos? Né? Então, esse é o grande achado de Nag Hammadi. Esses achados são pressupostos que o povo encontrou agora. Mas a Igreja Católica não tem voz na Biblioteca do Vaticano? Senão eles não saberiam. Verdade, se foi descoberto só em 1945. Justamente. Eles escolheram. Os documentos foram descobertos só em 1945. Oficialmente não tem, né? Eles tinham outros documentos. Então provavelmente tem muito mistério também lá naquela biblioteca que tem lá no Vaticano, né? Que tem lugares lá de consulta restrita e outros que acho que nem é restrita, não é? A história que tentaram impedir que isso viesse a público, quando foi descoberto, parece que... Sim, nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho, quer dizer, a tal história, no começo eu falei sobre que isso envolve até conflitos atuais ideológicos aí, né, que são muito complicados, né? Tem tudo isso, sim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre agora os manuscritos do Mar Morto. Deixa eu tentar mostrar alguma coisinha aqui. Esses são os principais evangelhos apócrifos. Então você vê, é muita coisa que foi achada, né? E muita que foi perdida, infelizmente. Esse foi em Esse ainda, todos esses daqui em Nag Hammadi. O que foi achado no Mar Morto é completamente diferente. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o Mar Morto, né? São evangelhos aí mesmo. Os de Nag Hammadi no Egito. Oi. Proto significa alguma coisa que não é ainda um evangelho, mas é alguma coisa que deu origem, que poderia ter dado origem depois a um evangelho, né? Então, daí protótipo, né? Quer dizer, o antes do tipo, então se faz um prototipo, né? Quer dizer, alguma coisa que vem antes. Bom, aqui nós temos um mapa, eu vou tentar deixar ele mais nítido. Acho que bom, isso aqui eu já tinha mostrado, né? Aqui é o Mar Morto, então, e
O que nós falamos até agora foram documentos, pergaminhos encontrados aqui no Egito mesmo, certo? Agora nós vamos falar do Mar Morto, que é na Palestina. Eu acho que dá para ver, né? Aqui são as várias regiões citadas nos Evangelhos, né? Samaria, Jerusalém, né? O Monte Carmelo, Cesareia, e aqui é o Mar Morto. Interessante que o Mar Morto não é mar, ele é um lago, ele é um enorme lago de água salgada. E é um dos lugares mais inóspitos da Terra. É o lugar mais baixo do planeta Terra. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. Cercado por desertos. Isso que você querendo afundar, você não afunda. De tanto sal que tem naquela água, você não afunda, não adianta, porque você flutua. Mas ninguém é louco de se meter lá, porque as temperaturas lá chegam a 40, 45 graus no verão. E é morto, não tem peixe, não tem alga, não tem micróbio lá. É bom, não tem micróbio também, né? Não tem nada. Na região em volta do Mar Morto, né? Principalmente onde foram encontrados na região de Quaran, mal nasce uns capinzinhos lá. Então a vida ela é quase que impossível. Sobrevive lá quem? Apenas pastores de cabras. Não, animais serpentes. Aranhas venenosas, escorpiões e outros bichos, né? Mas só isso também, né? Então tem as cabras, né? Claro, tem que ter um ecossistema, mas é muito pobre esse ecossistema, né? E seres humanos lá, só aqueles que têm rebanhos de cabras montanhesas, né? Que são montanhas, né? Então, e justamente foram um desses componentes desses rebanhos, aí, um desses pastores desses rebanhos, que acabaram descobrindo esses pergaminhos no Mar Morto. Tudo deixando mais propósito, né? Porque lá não tem nada, ninguém vive lá. É o melhor lugar para esconder. Verdade. Não, aí a história é outra, porque aqueles lá de Nag Hammadi foram escondidos propositadamente, né? Não, esses daí também, mas por outro motivo. Foi no ano 65 da era cristã, quando houve a invasão dos romanos para acabar com os judeus. Então esses pergaminhos agora que nós vamos narrar, não tem nada a ver com os evangelhos. Nós vamos entrar em outras histórias, né? Mas tem alguma coisa a ver com os essênios, e muito, e tem a ver com, possivelmente, com Jesus. Mas, então os pastores lá, estavam 3 irmãos, né? Pastoreando lá as cabras montanhesas, e uma delas escapou e fugiu lá para uma montanha. E ele foi atrás. E ele acabou se deparando com uma entrada de caverna, né? Uma entrada pequena de uma caverna subterrânea. E aí ele tentou até jogar uma pedra para ver se a cabra tinha entrado lá, para espantar ela, para ver se tinha resposta, né? E quando ele ouviu que quando a pedra bateu, fez um barulho diferente de pedra batendo em areia, normalmente, que amortece, né? Um barulho bom. Disse, opa, tem alguma coisa, né? Isso em 1947, agora. Então, eles eram árabes. Quer dizer, com toda aquela tradição das histórias, dos tesouros de Alibaba, da lâmpada maravilhosa, toda aquela tradição de coisa, ele diz que ficou, né? Deve ter algum tesouro aí, né? E aí ele se enfiou lá dentro e realmente descobriu vasos enormes. Eu trouxe até
que o próprio Alibaba também é apócrifo, porque o professor aqui da USP se meteu a traduzir os contos das 1001 Noites e viu que o Alibaba foi inventado pelo editor francês dos textos originais, que ele não faz parte dos textos árabes. Ah, é? Então a gente diz que o Alibaba é das 1001 Noites, não é, o editor francês é que colocou essas histórias no meio das 1001 Noites. Ele que foi o Alibaba, já. É o verdadeiro. Já. Então foram esses os jarros que estavam lá escondidos nessas cavernas, né? E lá dentro desses jarros, né, enfiados os pedacinhos de pergaminho lá. Bom, aí ele desceu lá dentro também, e aí repete a história de Nag Hammadi, né? Ele foi lá, né? Disse, oba, descobriu o tesouro. Na hora que ele abriu, só tinha pedaço de couro enrolado lá, velho. Devia se ter mofado, né? E aí ele pegou, viu ao outro jarro, mas tudo tinha a mesma coisa, né? Deixou pra lá, chegou em casa, contou para os familiares lá, né? Falaram, mas couro é bom para fazer, reforçar o sapato, né? Então fazer palmilha, né? Então ele voltou lá, pegou umas palmilhas e trouxe umas a mais para ver se vendia. E ele acabou vendendo para um sapateiro lá no povoado depois, né? Que pendurou aqueles pergaminhos lá, couro para palmilha de sapatos. E aí passou alguém que era um pouco mais esperto. Pois não, Luan? Só para dar um pouco de bom humor na finalização dessa história. Por acaso ele contou a Araba? Não. Eu acho que não. O livro não menciona. Também não se sabe se ele encontra. Bem durante esse ano, porque praticamente todo mundo sabe que esses escritos no porto são chamados códex, né? Mas peraí, isso nos meios universitários, né? Lá em Quarança, acho que eles já ouviram falar de códex. E nós sabemos hoje, né? Porque em 1945 nós também não sabíamos, né? Se eu encontrasse, eu também ia fazer palmilha de sapato com isso daí. Oi? Em que língua? Em aramaico. Do Egito também é aramaico? Não, lá eu desconheço a linguagem dele, mas provavelmente também, porque o grego, o hebraico e o aramaico conviviam mais ou menos juntos, né? Então, ora dominava uma língua, de acordo com a geopolítica, né? E com a situação, com a geopolítica militar da época, né? Então, quando dominavam os gregos, eles obrigavam todo mundo a escrever em grego. Depois, quando os judeus passavam a ter primazia, era o aramaico, né? O hebraico ficou para trás já nessa época, né? Alguém? Também existe um comentário, né, que até no Vaticano, quando chegava com o pergaminho, eles dividiam em duas partes e mandavam para dois decifrar, porque eles não queriam que muita coisa viesse. E também na hora de vender, como eles viram que esses povos que eles visionavam, vendiam, eles viam que estavam recebendo um dinheiro relativamente bom, então eles começaram a apostar também, né? Isso aconteceu com o pergaminho de cobre. Se der tempo, nós ainda vamos comentar isso daí. O pergaminho de cobre é também aí do Mar Morto. Mas é interessante isso daí. Mas fazia mesmo para que quem fosse traduzir não ficasse inteirado do conteúdo, né? Então isso daí é prática comum no Vaticano e aconteceu também lá na Universidade Hebraica, que traduziu o pergaminho de cobre. O pergaminho de cobre é outra história que daqui a pouco a gente vai tentar falar um pouquinho, né? Mas onde eu estava? Então aí aqueles primeiros trocaram, esqueceu esse detalhe,
os irmãos que encontraram, né, trocaram primeiro por umas laranjas. Depois esse trocou, vendeu para o sapateiro vendeu, né? Foi indo, até que chegou ao conhecimento isso daí do arquimandrita da Igreja Ortodoxa Síria. Eu tenho até a foto dele aqui. Antes de pôr a foto dele, veja só que interessante, isso daqui é o Mar Morto, o deserto. E aqui, ó, por exemplo, é a entrada da caverna número 1, onde foram achados, onde esteve esse Juma. Você vê, as cabras, se vê que subiram na montanha alta, né, cabras montanhesas, e ali ele encontrou essa entrada, e estavam lá dentro de cavernas. Mas vocês veem que aqui, isso aqui não é vegetação, não, isso aqui é pedra. Não tem nada lá, não tem absolutamente nada. Esse daqui, ó, não é o Sobel, mas é o arquimandrita da... Não é? Então esse daí já é uma pessoa ilustrada, né? Conhecedor do aramaico, do hebraico antigo, né? Ele, quando viu isso daí, ele largou o cargo dele, provavelmente enfiou na cueca os pergaminhos. Sabe por quê? Porque tudo que é pergaminho, oficialmente, tesouro, pergaminho, coisas antigas, que se acha no país, pertence ao Estado. Aqui também. Se algum dia um de vocês acharem um tesouro no fundo do quintal, ó, porque senão vai para o governo. Então ele, quando tomou conhecimento disso, ele pegou esses pergaminhos, né, para não passar pela alfândega, com documentos antigos, tudo mais, que aí eles querem saber do que se trata, né? Ele se vê que meteu dentro da roupa, foi para New York, né, e anunciou no New York Times que ele tinha uns pergaminhos, tal, provavelmente com 2.000 anos de antiguidade, né? Vendendo por $250 mil. $250 mil. O nome dele tá aqui, ó. É só... Ele é o arquimandrita Atanásio Samuel. Arquimandrita é o cara. É que nem se fosse... Eu imagino que seja uma espécie de bispo, assim, um arcebispo, né? Não, da Igreja Ortodoxa Síria. Cristão. Samuel? Aham. Ele estava passeando. Veja bem, antes da Segunda Guerra Mundial aqui, judeu e árabe são primos, né? Então eles têm nomes parecidos. Tem árabe e tem judeu chamado Samuel. Eles são primos. Ficaram agora inimigos ultimamente, porque não eram. Eles conviviam bem lá, os palestinos. São irmãos quase, né? Ele morava já em Nova York. Esse? Não. Ele estava passeio lá? Não, ele era o arquimandrita lá da Igreja Ortodoxa Síria, lá na Síria. E quando ele tomou conhecimento disso daqui, antes que houvesse o boom da coisa, né? Então ele foi para Nova York lá, né? E anunciou a venda. E por uma feliz coincidência, estava lá em Nova York um sujeito mais sério, né, ligado à Universidade Hebraica, né, um judeu, que se interessou, foi ver e disse, não, ligou para a Universidade Hebraica, lá em Israel, né, e disse, olha, documentos devem ser muito valiosos, eu acho que vale a pena investir os $250 mil daí. E comprou o lote todo. E foi parar então em Israel. Isso daí, certo?
Esse camarada se arrependeu pelo resto da vida, porque um pedacinho daqueles manuscritos hoje vale mais do que $250 mil, que não tem preço, né? Então esse foi o castigo dele. E esses manuscritos são da época, mais ou menos, no começo da era cristã. eles foram submetidos à datação de carbono, tudo mais, que dá aproximação, não dá. Obrigado. Então dá essa aproximação, né? Mas pelo conteúdo deles, dá para mais ou menos até chegar desses 500, né? Que é a prova científica, dá para ir bem para trás, né? Pelo conteúdo, né? Bom, aí, quando isso chegou na Universidade Hebraica, deu uma verdadeira febre do ouro. Quem assistia filme de cowboy antigamente se lembra disso, a febre do ouro, lá quando descobriram o ouro na Califórnia, né? Então correu para lá tudo que é aventureiro, pesquisador, arqueólogo, várias nações mandaram gente lá, né? E começaram a devastar aquela região. E acabaram sendo descobertos, devia ter, se estima, entre 100 a 200 vezes mais material do que o que tem, oficialmente se sabe. Porque muita coisa foi parar na mão de colecionador particular, que está esperando valorizar, ou que... Sabe aqueles loucos que roubam um quadro para ter, só ele ter o quadro, né? Ainda tem milionários excêntricos desse tipo. Então tem muito desses pergaminhos que estão nas mãos de particulares aí, no mercado negro, né? No narcotráfico. Todos esses lugares estão esses pergaminhos. Então o que sobrou não é muito, realmente. Mas foram lá no deserto e cavocaram de tudo que é lado, descobriram 11 cavernas. 11 cavernas, cada uma com jarros com documentos. Então nós vamos ver agora algumas coisas interessantes que foram descobertas nessas cavernas. Por exemplo, na caverna número 1 tem o Gênesis, tem o Hinos e tem o livro das bênçãos. Hoje já se sabe que isso daí pertenceu a uma comunidade judaica, provavelmente um ramo dos essênios que viveu lá em Qumran. Qumran era um lugar no Mar Morto, lá, né? E era uma comunidade religiosa, uma comunidade que não queria se contaminar com a civilização, então de ascetas, vamos dizer assim, que mantinham rituais de purificação, muito voltados à espiritualidade, à vida religiosa, né? E todo esse material pertenceu a eles, e foram eles que esconderam em cavernas no ano 70, provavelmente. E aí tem a questão da datação de carbono, né? Ela diz mais ou menos de 100 até 500, né? Mas se parece que é coisa do ano 70, do ano por aí, que foi o ano em que os romanos... Verdade. Os romanos, no ano 70, acabaram com Israel, né? Acabou. Ali houve a grande diáspora, né? Eles disseram, vamos acabar com esse povo aí que está sempre se revoltando contra nós, né? E foram lá e derrubaram tudo. Então em Qumran havia essa comunidade que foi destruída, pulverizada pelos romanos. Só que antes dos romanos chegarem, eles guardaram todas as suas bibliotecas e esconderam nessas cavernas, né? Então, na caverna número 1 tem também o pergaminho da guerra. O pergaminho da guerra é muito interessante,
porque ele fala de um negócio chamado kition, ou seja, o sacrifício estandartizado da água, por exemplo, né, o ritual da água, que tem a ver com o ritual de João Batista. Né? É quase a mesma coisa. E sempre se falou que João Batista esteve lá com os essênios, ou que era essênio e tudo mais. Então traz um ritual lá que é chamado kition, o kitin, que é o ritual da imersão. O autor desse pergaminho da guerra também, ele é chamado mestre da justiça. E o pergaminho da guerra, na verdade, ele trata de uma organização para se defender de inimigos que poderiam atacar aquela comunidade. E ele é escrito por alguém que eles chamavam de mestre da justiça ou mestre da virtude. Justiça ou é virtude? Bom, como eu estou dizendo, né, as palavras naquela época tinham... É difícil hoje em dia estabelecer, né, não tinha tanta variação como agora, né? E esse mestre da justiça, a descrição que fazem dele é muito semelhante a Jesus Cristo. Mas há um Jesus Cristo revolucionário, como no Evangelho de Tomé, que nós falamos que no Evangelho de Tomé, que foi descoberto lá no Egito, né, não tem nada a ver com o que nós estamos falando agora, trata de um Jesus com características revolucionárias, muito parecidas com essa do mestre da justiça, o mestre da virtude, de Quanã. Nessa caverna ainda tinha o pergaminho da regra, que traz todas as regras da comunidade dos essênios. Esse foi o mais importante, os que acharam, né? Porque mostra que realmente eles eram uma comunidade espiritual, religiosa, e etc. e tal. Não cita Jesus nesse manuscrito da comunidade da regra. Mas fala-se do Messias de Israel e de seu conselho de 12 apóstolos. Fala que o Messias de Israel, ele teria, quando chegasse, teria que ter um conselho de 12 apóstolos. E fala também do ritual do banquete messiânico, que o Messias estabeleceria um banquete messiânico, a Santa Ceia. Então, a gente vai vendo a importância desse processo todo, né? Os essênios, por todo esse mecanismo, por todos esses manuscritos, se deu para concluir que eles eram celibatários, mas havia alguns grupos entre eles que podiam casar. E esses grupos parece que chamavam os nazareus. Os nazareus eram um grupo da seita dos essênios que podiam se casar. E Jesus era chamado Jesus o Nazareno. Não porque nasceu em Nazaré, mas porque pertenceu à seita dos nazareus. Eles casavam só após os 30 anos, os 20 anos. E aos 30 eram iniciados nos grandes mistérios. E aí bate tudo com Jesus. Quer dizer, Jesus não casou ou casou? Não sei. Se a gente for atrás dos evangelhos apócrifos, casou, bateu, e foi iniciado nos grandes mistérios aos 30 anos. Também bateu, porque a partir daí ele se tornou um mestre mesmo e passou a pregar. Na caverna 2, diversos pergaminhos referentes ao Êxodo, aos Salmos. Na caverna 4, essa caverna 4, ela foi ao mesmo tempo descoberta por arqueólogos e saqueada por beduínos. Inclusive houve confrontos lá, houve mortes, né? Porque estava todo mundo... Isso não foi em 47, já foi bem depois.
quando se descobriu o valor daquele material. Então tinha beduínos, tinha aventureiros, tinha de tudo lá. E esses beduínos, eles saquearam 15 mil fragmentos de pergaminhos. E já os arqueólogos chegaram lá e estavam tirando lá, quando vieram os beduínos, atacaram e levaram embora. Na caverna 6 tem um pergaminho, um manuscrito muito interessante, que fala do mestre da justiça no deserto, tendo um debate teológico com um outro profeta, e que tem muita relação com Jesus tentado pelo demônio nos evangelhos canônicos, né? Então, segundo esses documentos, não houve um debate, não houve uma tentação, era um debate teológico entre dois adversários de visões diferentes religiosas. E isso deu origem depois àquela história de Jesus sendo tentado no deserto pelo diabo. Na caverna 7 tem passagens do Novo Testamento. Foi encontrado um esqueleto lá também, e alguns até acharam que podia ser Jesus, tudo mais, mas parece que não tem nada a ver. E na caverna número 11 tem regras da comunidade, rituais de purificação. E agora, como o tempo já está muito adiantado, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o pergaminho de cobre. Porque numa dessas cavernas foi descoberto um pergaminho de cobre. Todos eles eram ou papiros ou couro, né? É isso que escritos com tinta. Mas aí numa dessas cavernas encontraram, com igual antiguidade, dentro de um jarro, um pergaminho de cobre, folha de cobre enrolada e gravada, né? Foi o maior trabalho para abrir aquilo, porque estava enrolado. E com o tempo, né, com o zinabre, com tudo mais, como é que a gente vai abrir? Então eles fizeram, foi levado lá para uma universidade de Israel, se não me engano, né? Foi congelado aquilo lá, depois descongelado, né? 1000 técnicas para conseguir abrir aquilo lá. E nesse pergaminho de cobre, curioso, né? Todo mundo estava esperando, se eles fizeram tudo de couro e de papiro, e fizeram de cobre, era para preservar alguma coisa muito valiosa, não é verdade? E ali tinha uma lista do tesouro, assinalando 64 lugares onde estava escondido esse tesouro, e assinalando as quantias que havia de ouro, de prata, de moedas e de joias nesses locais. Então 64 lugares. E quantias enormes. Depois de feito os cálculos, né? Porque eles falavam eles tinham outras... Mas quem se apoderou? Calma. Se vocês são contra a história, perde a graça. Então, tesouros enormes. 65 toneladas de ouro e 26 toneladas de prata, né, naquela época. Então era um tesouro assim fantástico. Aí começam as versões. As interpretações desse documento. Não, isso é bobagem. Eles estão falando simbolicamente aí de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Tem 1000 versões hoje em dia. Mas encontraram ou encontraram? Nos locais, primeiro, muito difícil localizar, porque era assim, né? Na saída do esgoto da cisterna de Baluque, existe tantos talentos de ouro. Talentos é quilos. Tantos quilos de ouro, né? Na montanha de Zadok, na entrada da primeira caverna, tal.
no poço, onde se pega água para, no cemitério, onde foram enterrados os não pertencentes à comunidade, junto aos 3 primeiros túmulos. Então são coisas que não existem mais. Não tem mais aqueduto lá, não tem mais cisterna. Se tentou descobrir alguns desses lugares, né, que parecia bater, mas afinal não tinha mais tesouro nenhum, né? Então alguns dizem que isso daí é um código, outros dizem que era um meio de desviar a atenção dos documentos importantes para outros, e outros relacionam com coisas. Aí nós vamos entrar no campo da fantasia já e tudo mais, né? As minas do rei Salomão. Salomão construiu o primeiro templo de Jerusalém, por aquelas regiões, e diz que ele tinha descoberto umas minas de ouro, de prata lá, que eram não parava mais de se extrair ouro, prata, pedras preciosas. Então seriam eles, os essênios, os guardiões desse tesouro? Eu acho que esse tesouro de dinheiro não tem significado. Mas o fato é que ali está claramente especificado que aqueles pergaminhos de cobre é antigo, é daquela época, né? E é uma relação muito explícita de tesouros da comunidade e os locais onde eles estariam, né? E todo esse material em couro, ele foi muito difícil decifrar isso daí, sabe, esse material que eles acharam lá, porque não estava escrito simplesmente em hebraico ou em aramaico. Estava escrito no código Atabash. O que é o código Atabash? O A é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? A última é o T. A penúltima é o B. A antepenúltima é o S ou Sh, né? Como eles fazem, né? Então, esse código Atabash o alfabeto hebraico tem 22 letras. Você pega as 11 primeiras, põe numa fileira, e as 11 restantes aqui. E aí você inverte no sentido de fazer cruzamentos assim. E esses pergaminhos estão escritos nesse código Atabash. Então no começo ninguém entendia o que era. Aí um pesquisador chamado Dr. Hugh Schonfeld, ele é que decifrou isso daí, né? E aí, aplicando esse código Atabash em outros documentos, então agora já não tem nada a ver com os pergaminhos, mas, por exemplo, ele descobriu o seguinte: ele usou isso daí para ver Bafomé, é escrito assim, certo? Se você aplicar nessas letras o código Atabash, vai dar Sofia, sabedoria. Aquele Deus que os templários adoravam lá, tudo mais. A deusa Sofia, a deusa da sabedoria, né? Com o código Atabash também se descobriu que, por exemplo, no Velho Testamento e no Novo Testamento, está escrito assim: naqueles dias Jesus andou, né? Tem muito essa expressão, naqueles dias, nesses dias. E aí se descobriu através desse código que mais ou menos seria assim, nesses dias, quando, no período do outono, né? Nesses dias, quando fosse nestes, ou naqueles, ou nos, representavam estações do ano. E por aí se descobriu muita coisa naqueles dias nasceu Jesus. Então Jesus nasceu no período
solstício de verão, por exemplo. Uma porção de coisas se descobriu com esse código Atabashi, né? Bom, eu acho que já não dá mais para continuar. Bom, só para terminar, vai. Tem uma teoria que acha que os templários foram criados em 1118, por aí, né? E como é que nasceu a Sociedade dos Templários? Dizem que foram 9 homens, né, nobres de França, daquela região da França e da Itália, que foram lá, pediram no palácio do rei Balduíno, que ficava, um palácio construído sobre o templo do rei Salomão, né? Eles pediram para se instalar lá, para proteger os peregrinos que vinham visitar os lugares santos lá de Israel. E o rei Balduíno disse: não, vocês fiquem aí, 9. Que 9 ia proteger peregrino numa distância que vai de Roma até a Cidade Santa? Então é impossível, né? E eles ficaram também 10 anos lá, só os 9. E depois explodiu de repente. Templário para todo lado, com uma riqueza, com poder demolidor. Então, muitos se perguntam, será que esses 9 não acharam esse tesouro escondido, que até hoje ninguém explicou como é que, de repente, 9 homens criam uma organização que chega a ter um poder para enfrentar o Papa e o Rei, os Templários? Será que eles não, lá, nesses 9 anos que ninguém sabe o que eles ficaram fazendo, nas estrebarias do palácio do rei Salomão, será que eles tiveram o contato com alguma coisa relacionada a esses tesouros? Porque eles criaram um sistema bancário depois. Para criar um sistema bancário naquela época era o seguinte: o sujeito saía de Roma, depositava em Roma com os templários lá a quantia que ele achava necessária para viajar e voltar e tudo mais, que nem cheque de viagem. E aí davam um sinete para ele, diziam: vai na próxima cidade, pega esse dinheiro. É um sistema de cheques mesmo. Isso foi estabelecido pelos templários. Para ir de Roma até Jerusalém, milhares de peregrinos, eles bancar tudo isso, administrar, é muito dinheiro. E ninguém sabe como surgiu. Ao mesmo tempo, quando se pegou esse pergaminho de cobre e foi alguns possíveis lugares onde estaria, não tinha mais nada. Então, fica aquela dúvida, né? É uma dúvida, tá bom?